Olá, família abençoada. Estamos aqui mais uma vez na nossa quinta abençoada, que é de estudo do livro de Apocalipse. Então eu sei que você já está aí preparado, já está com a Bíblia, já está com a Bíblia aberta, já está com um caderninho para fazer as suas anotações. Então aí o meu parabéns a você que está perseverando, que está aí junto comigo, aprendendo, crescendo. Eu tenho certeza que o livro de Apocalipse daqui para frente para você não vai ser tanto assim um mistério, quando você lê pela segunda vez, ou terceira, ou outras vezes que você vier a ler, você vai conseguir ter um entendimento muito melhor do que talvez você tenha hoje, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por esta palavra, por esse estudo, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para aprendermos a Tua palavra e os mistérios que a Tua palavra traz para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, voltando ao capítulo 8, nós vimos as 4 primeiras trombetas e ficaram 3 trombetas para nós vermos agora. Vamos tentar ver isso agora no capítulo 9, e depois no capítulo 10, que é uma espécie aí de um intervalozinho, tá? Então, toda expectativa para essas últimas 3 trombetas, As trombetas, como nós aprendemos na aula anterior, são os juízos de Deus sobre os ímpios. Na verdade, esses juízos de Deus, eles visam o arrependimento das pessoas. Na ira de Deus, ele se lembra da sua misericórdia. Então, as 4 primeiras trombetas que nós vimos foram juízos que atingiram a natureza, a terra, o mar, os rios e os astros. Mas agora, os terrores do tempo, no fim, vão aumentar muito em tensão, em intensidade. Agora não são calamidades naturais, mas terrores demoníacos invadem a terra para atormentar os homens. As últimas 3 trombetas que nós iremos ver agora trazem juízos mais severos e atingem os homens ímpios diretamente. São, na verdade, aqueles ais, que nós falamos na aula anterior. Essa 5ª trombeta, nós estamos no capítulo 9, fala de um tormento imposto aos homens que não têm o selo de Deus. Há uma inquietação no mundo, as pessoas não têm paz, elas buscam refúgio na religião, dinheiro, bebida, no sexo, nas drogas, na fama, mas o vazio é cada vez maior. Então, nós vemos as famílias se desintegrando, nós vemos a violência aumentando, enfim, coisas que os demônios estão atormentando os ímpios, para esse mundo, para as pessoas que rejeitam a Deus. Então, nós vemos aí o capítulo 9, o versículo 1, vamos lá? Então, o 5º anjo soou a trombeta e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue a chave àquela estrela, foi entregue àquela estrela a chave do poço do abismo. Veja, a estrela já havia caído. A visão que João tem é que a estrela já havia caído, É uma estrela caída do céu. Os anjos, eles são descritos na Bíblia como estrelas. Lá em Jó 38:7, você vai ver isso. Lúcifer rebelou-se contra Deus e foi lançado para fora do céu. O próprio Jesus diz: eu via Satanás como um raio que caía do céu. É claro que o próprio Jesus estava lá com o Pai, A estrela que João viu, como eu falei, eu quero enfatizar, ela já estava caída. João não viu uma estrela caindo, ela já estava caída. A queda de Satanás, querido, é fato passado. Ele é um ser caído, decadente, derrotado. Ele tem um caráter
pervertido, ele é destruidor. Quando você vai lá no versículo 11, e havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, sudado a esse Lúcifer, a esse demônio que caiu, né? Um espírito, demônios que saem do poço do abismo, são liderados por esse ser maligno, né? Ele é assassino, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele veio, conforme João diz, faz um paralelo, na verdade, né, para roubar, matar e destruir. É um espírito gerador de crises, né, na área política, na economia, nas instituições, enfim, ele é o Deus desse século que atua nos filhos da desobediência. Esse anjo caído, esse Satanás, ele tem sua autoridade limitada. Vamos lá aos versículos 4 e 5. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente àqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada de escorpião. Então, querido, ele tem autoridade, ele é poderoso, é um ser poderoso, mas Deus é o Todo-Poderoso. O diabo não tem autoridade para agir, a não ser que Deus o permita, como aconteceu no caso de Jó. A autoridade para abrir o poço do abismo, né? Foi dado a ele a chave do poço do abismo, foi entregue a ele. Isso foi Deus dando para ele essa autoridade, né? O diabo não tem a chave do poço do abismo, lembre bem disso. Essa chave lhe é dada. É Jesus que tem as chaves da morte e do inferno. Ele solta um bando de demônios que estavam presos. Vai lá, anota aí Judas 6. Existem 2 tipos de demônios: os presos aguardando julgamento em algemas eternas, e aqueles que estão em atividade. Então, existem demônios que estão algemados, aprisionados, né? E existem demônios que estão em atividades. Parte daqueles que estavam algemados, presos, eles são liberados aqui, nesse texto, né? Anote aí 2 Pedro 2,4, para depois você ir lá ver. Nos abismos do inferno existem anjos guardados para o juízo. Agora, Satanás recebe uma permissão para que esses demônios saiam e perturbem os homens, né? Versículo 1 está dizendo aí, porque você vai perguntar assim: entregue a chave do poço do abismo. Exatamente. E assim no versículo 2, ele abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça como a de um de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Mas deixa eu continuar aqui com você. A autoridade limitada para ele, para abrir o poço do abismo, a autoridade dada a ele. A autoridade dada a ele é limitada quanto à ação, né? Os versículos 4 e 5 nós percebemos isso, e já lemos aqui inclusive, né? Foi dado a ele só para ele causar dano, não podia causar dano às ervas da terra, não podiam matar os homens, mas apenas atormentá-los, e eles não podem atormentar os homens selados por Deus. A autoridade também foi dada limitada quanto ao tempo. Quando ele fala aqui 5 meses, né, ele fala aqui que não lhes foi concedido poder para matá-los, para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. Ou seja, 5 meses, querido, aqui não deve ser entendido como um tempo literal. Tá? Os números em Apocalipse não devem ser entendidos como um tempo literal. 5 meses, ele faz uma comparação que é a duração da vida de um gafanhoto, da larva à plenitude da sua ação. Ele não tem poder para agir todo o tempo. É isso que João está querendo dizer, que Deus está querendo mostrar para João. Ele está limitado em sua ação e em seu tempo.
Tá? Então, quando faz essa comparação que você vê aqui, não lhes foi concedido para poder matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. Né? E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Então, nós vemos aqui, quais são as características dos gafanhotos que saem do abismo? Os gafanhotos que saíram do abismo, os versículos 7 a 11, o aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Olha a visão que ele está tendo, querido. Né? Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Então, você percebe que era como um animal mesmo, né? Assim, uma coisa terrível, né? Porque eles tinham sobre a cabeça algo como coroa de ouro e o semblante como de um homem, né? E o aspecto do gafanhoto fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Então, o que nós vemos aqui é do abismo sobem gafanhotos e eles são como cavalos preparados para a peleja. Então, queridos, esses gafanhotos que João descreve, eles não são insetos, tá? Bota na tua cabeça, são insetos, não. Mas eles são demônios. Em certos períodos da história, parece que todo o inferno é liberado para agir na terra sem restrição divina. Pega lá em Romanos, anote aí Romanos 1, 18 a 32. Deus permitiu isso, Deus os entregou. Assim, nós vemos que Deus colocou, permitiu e trouxe, e esses demônios foram liberados para atormentar os homens, as pessoas que não eram seladas por Deus. Como eles são? Eles são espírito de obscuridade, versículo 2 e 3, diz exatamente isto. Quando ele abriu o poço do abismo, esses gafanhotos saíram, esses demônios, e olha como ele descreve, né, esses demônios. Subiu dele fumaça como a de uma colossal fornalha. O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Né? A característica dele era, ele tinha um espírito de obscuridade. O diabo é das trevas. Esses agentes do inferno, eles criam um nevoeiro na mente das pessoas, com falsas filosofias, falsas religiões. O diabo cega o entendimento das pessoas, dos incrédulos. O grande projeto desses demônios é manter a humanidade, os homens e mulheres, num berço de cegueira, numa vida de obscurantismo espiritual, e depois levá-los para o inferno. Vimos aqui que a outra característica deles, o espírito de destruição. É difícil imaginar uma praga mais devastadora do que um bando de gafanhotos, querido. Esses demônios que saem do abismo, eles têm uma ânsia destruidora, e eles são capitaneados por Abaddon e Apolion. Eles são implacáveis, impiedosos, destruidores. Né? Os gafanhotos, queridos, eles não têm rei. Eles agem em bando. E Provérbios 30, 27 diz isso. Esses espíritos malignos, esses demônios, os gafanhotos, os insetos não, mas esses demônios, eles agem sob o comando de Satanás. E se infiltram nos lares, nas escolas, nas instituições, na televisão, no cinema, no teatro, na imprensa, nas ruas, nas vidas dos homens. E como uma cavalaria de guerra em disparada, eles provocam grande tormento. Esses espíritos malignos, eles têm atormentado vidas, arruinado lares, destruído jovens, enfim, com drogas, empurrando, as pessoas para a imoralidade. É uma cavalaria do inferno para destruindo, pisoteando crianças, jovens, famílias, trazendo grande sofrimento por onde eles passam. Eles têm outra característica, é um espírito de poder e domínio. Esses demônios, querido, eles atuam nos filhos da desobediência, diz a Bíblia. Né? Então, eles controlam a vida daquelas pessoas que vivem na prática da mentira, que o diabo é o pai da mentira.
Eles controlam aqueles que vivem com o coração cheio de mágoa, de ressentimento. Eles controlam, né, eles cegam o entendimento dos incrédulos, mantendo aquelas pessoas cativas na incredulidade. Uma outra característica desses demônios, os gafanhotos, é um espírito de inteligência. Eles podem discernir os que têm o selo de Deus daqueles que não têm. Daqui a pouco eu já vou falar sobre esses que têm o selo, sobre os selos de Deus. O reino espiritual, querido, no reino espiritual, anjos e demônios, olhem isso, eles sabem quem é você. Quem é você? Mas aqueles que têm o selo de Deus, o diabo não lhes toca. Não pode atingir quem tem o selo de Deus. Esses gafanhotos, esses demônios, queridos, eles invadem a imprensa, as universidades, a televisão e até os púlpitos de igrejas, eles têm invadido, né? Eles têm uma outra característica, que é um espírito de sensualidade. O versículo 8 diz, os cabelos deles eram parecidos com os cabelos de mulher e os dentes como os de leão. Devemos, querido, veja, o que nós vemos hoje? Nós vemos hoje um espírito de sensualidade, né? Nesse mundo que nós estamos vivendo, a orgia, a pornografia, o homossexualismo, o lesbianismo, né? Toda sorte de depravação moral estão enchendo a cultura, né? Como uma fumaceira que sobe do abismo. São esses demônios agindo. E aí você olha o sexo no namoro, a infidelidade conjugal, as aberrações sexuais, têm se tornado coisas assim normais para essa sociedade em que nós estamos vivendo e que na verdade é uma sociedade decadente. A pornografia, ela se industrializou poderosamente, querido, sob a indiferença de uns e a conveniência de outros. A igreja nem pode falar sobre isso. Não é? Então, preste bem atenção, uma outra característica desses demônios é espírito de violência que eles têm. Aqui diz que dentes de leão, como dentes de leão. Dentes de leão fala de poder de aniquilamento. Dentes como de leão retratam o poder destruidor, devastador desses demônios. Eles não brincam, querido. Eles não descansam, eles não tiram férias. Eles são atormentadores, eles agem com grande violência. Então, preste bem atenção, eu estou aqui destacando as características desses demônios que subiram do abismo e que por permissão de Deus, e essas características estão aqui nesses versículos que eu estou passando para você. Uma outra característica, eles são um espírito de inatingibilidade, versículo 9. Possuíam couraças como armaduras de ferro, e o som das suas asas assemelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Esses espíritos, eles são seres invisíveis, inatingíveis, que não podem ser atacados por armas convencionais. Eles não podem ser detidos em prisões humanas. Eles não podem ser destruídos por bombas. Queridos, eles fazem parte dessa horda espiritual demoníaca. Não podemos enfrentar esses demônios na força da carne. Então, esses gafanhotos, esses demônios, eles têm couraças de ferro, eles parecem inatingíveis, são como esquema de corrupção que a gente vê entranhado, algo que parece invisível, que de repente aparece destruindo e matando milhares de pessoas, né? Então, nós vemos a principal missão desses demônios, gafanhotos que saem do abismo. Nós podemos perceber lá os versículos 4 a 6 e o 10. A primeira missão é atormentar os homens. João vê que ao ser aberto o abismo, sobem imediatamente do poço colunas de fogo semelhante à fumaceira de uma grande fornalha. E a fumaceira da decepção, do erro, do pecado, né? E aí ele fala, essa estrela caída é um dragão cheio de cólera. João está falando, querido, de uma invasão de forças, sabe,
extraterrestre. Os homens estão cercados pelos demônios do inferno. Esses demônios tomam a vida dos homens como num pesadelo, querido. E aí, trazendo tormento, trazendo confusão, trazendo destruição. Eles tiram a paz da terra, das famílias, né? A segunda missão deles é causar danos aos homens. Esses seres malignos, eles receberam poder para causar dano aos homens, às pessoas, né? Perdas, lágrimas, vergonha, dor, angústia, lares arrebentados, vidas iludidas, pessoas com a esperança completamente desvanecida, morta. O diabo, na verdade, ele é um falsário, cara. Na verdade, ele promete prazer, mas ele só dá desgosto. Então, as pessoas estão, essa é a segunda missão dele. Uma outra missão desses demônios, o tormento que eles causam é pior do que a morte. Olha o versículo 6. Assim, naqueles dias, as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Olha só que terrível vai ser, querido. Isso aqui é a visão que João está tendo. Olha só como que isso, o tormento vai ser tão grande que as pessoas vão procurar a morte e não vão, encontrar. Em Apocalipse capítulo 6, as pessoas buscam a morte em lugar de Deus. Essas pessoas não têm nenhuma disposição para o arrependimento, a verdade é essa. Se elas procuram a morte é porque elas não querem se arrepender. Elas não querem se arrepender. Aí o tormento causado por esse é tão grande por esses demônios, que os homens buscarão a morte a fim de encontrar alívio para a agonia que eles sentem. Mas mesmo assim, querido, a morte não lhes dará alívio. Então, preste bem atenção, querido, a morte não consegue matar esse desespero, esse tormento é pior do que a morte. Eu costumo dizer que a grande dor, a grande questão no inferno, quando a pessoa vai para lá, não é o fogo, querido. É a eternidade no tormento, atormentado. Não terá paz. Então perceba bem isso daí, né? A ação, olha só, essa trombeta, o que traz o juízo de Deus aos homens, a permissão de Deus. Aí você vai dizer assim, mas Deus, pastor, Ele não é misericordioso. Ele continua sendo misericordioso, Ele continua trazendo ao homem a possibilidade de arrependimento. Mas os que não se arrependem, eles estão à mercê da ação de Satanás. A condição do povo de Deus diante dessa cavalaria do inferno. Agora vem, o versículo 4b diz assim, somente aqueles, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes, ele não pode tocar. O diabo e os seus demônios, eles conhecem aqueles que são de Deus e não podem tocar neles. Louvado seja o nome de Deus. O povo de Deus é distinguido dos ímpios, diferenciado pelo selo de Deus, né? Então, Deus não deixa tocar em nós que fomos selados. O selo de Deus, querido, é o Espírito Santo que recebemos quando cremos. Nós fomos selados, nós fomos separados, somos propriedade exclusiva de Deus. Os selados estão livres desse tormento. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu creio que você está selado pelo Espírito Santo do Senhor. Agora, nos versículos 13 a 21, nós vemos o juízo de Deus sobre os ímpios aqui. Vimos até aqui que o livro de Apocalipse não é um livro fechado, misterioso. Vimos que os 7 candeeiros falam da igreja. Vimos que os 7 selos falam da perseguição do mundo à igreja. Vimos que as 7 trombetas falam do juízo de Deus ao mundo dos ímpios. Vimos que nessa 5ª trombeta, Satanás recebeu autoridade para abrir o poço do abismo. Agora, na 6ª trombeta, vamos observar como o juízo de Deus avança. Até na 5ª aqui, olha só, queridos, na 5ª, Satanás recebeu autoridade para abrir o poço do abismo. E lá saíram demônios para atormentar homens, não podendo esses, porém, atacar aqueles que tinham recebido o selo de Deus. Agora, nessa 6ª trombeta, que vamos ver agora,
vamos observar como o juízo de Deus avança para um desfecho final, como as coisas se agravam. A quinta trombeta trouxe sofrimento, mas a sexta trombeta, ela traz morte. O juízo de Deus que desaba sobre os ímpios é resultado das orações dos santos. As grandes operações de Deus na terra vêm em resposta às orações do povo de Deus. Né? E aí vamos lá novamente, agora, os versículos 13 seguintes, né? Portanto, olha só, o versículo 12 falando, portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo, outros dois ainda estão por vir. Esse foi o primeiro, agora vem mais dois. Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta, e ouviu uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, que empunhava a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados, presos, junto ao grande rio Eufrates. O juízo de Deus é executado por 4 anjos que estão atados junto ao rio Eufrates. Esses anjos, queridos, são agentes da justiça divina. São anjos maus, são anjos caídos, que executam o juízo de Deus sobre o mundo. Eles se agradam de precipitar os homens à guerra. São 4 demônios que estavam aprisionados e que Deus manda liberá-los para trazer o juízo. 4, anote aí, é o número do mundo. Representa aqui 4, os 4 representa aqui que o mundo inteiro está em vista. Esses anjos estão, como falou o texto, atados junto ao rio Eufrates. Foi justamente aqui, lá no rio Eufrates, onde ficava o Éden, que os poderes satânicos levaram nossos pais, Adão e Eva, à queda. Havia uma previsão profética da invasão de cavalos vindo do norte. E aí eu vou entrar lá em Ezequiel, vamos passar essa parte aqui, porque senão vai confundir a sua cabeça. Né? O Eufrates é o limite oriental da terra prometida, onde estavam os terríveis inimigos do povo de Deus, a Assíria e a Babilônia. Assim, este rio, Eufrates aqui, ele representa a Assíria e a Babilônia, ou seja, anote, o rio Eufrates aqui significa ou simboliza o mundo ímpio, Assíria e Babilônia, o mundo ímpio que depois veio a ser destruído, tá? O ponto central aqui, querido, não é a geografia do Eufrates. Eufrates é apenas um símbolo. Esses cavalos da destruição virão de toda a parte do mundo inteiro. Né? Então, foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O juízo desencadeia-se no tempo determinado por Deus. Esse tempo, irmão, é um tempo determinado por Deus, nós não sabemos. A soberania de Deus controla os agentes, o espaço e o tempo. Lembre-se que Deus continua no trono, tendo controle de todas as coisas. Esses anjos do juízo não são livres para eles agirem da forma que querem ou quando querem. Não. Eles estão debaixo de autoridade. Eles foram preparados para essa hora definida. Eles só podem agir no tempo estabelecido por Deus. No tempo que Deus determinar, esses 200 milhões de cavalos serão soltos e uma enchente de poderes demoníacos vai transbordar sobre um mundo civilizado. O fato de serem soltos representa a liberação da ação punitiva no prazo previsto por Deus. Olha, o versículo 16 diz: o número dos cavaleiros que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número
que ouvi. Mas são cerca de 200 milhões. Meu Deus, meu Deus. Ao permitir que esses anjos sejam desatados, Deus usa a guerra como uma voz de admoestação aos maus, né? O juízo desencadeado pela sexta trombeta é mais severo do que o anunciado pela quinta trombeta, né? Eles são intensificados à medida que a história caminha para o seu fim. Então é o fim, no final. Os gafanhotos que saíram do poço tinham limites bem definidos que poderiam ou não fazer. Os demônios estão debaixo da autoridade absoluta de Deus. Até eles estão sob as ordens de Deus e precisam cumprir os propósitos soberanos de Deus. Mas agora eles recebem poder para matar 1/3 dos homens. Olha, queridos, os juízos descritos na sexta trombeta é uma coisa devastadora, né? O versículo 15, ele fala em guerras, né? Não é uma guerra particular, mas ele fala de todas as guerras passadas, presentes e guerras futuras. A sexta trombeta fala daquelas guerras espantosas que abalaram ou abalarão o mundo à medida que avançamos para o fim. Isso significa que virá muita destruição ainda nesse mundo, né, nesse planeta. A guerra aqui não é apenas um castigo. A guerra aqui é uma admoestação de Deus aos ímpios. É uma resistência, elas resultam da resistência contra a honra de Deus e do Cordeiro. Elas são anticristãs. Quem não quiser ouvir, vai sofrer. Quem não der ouvidos a Deus e praticar aquilo que Deus não quer que pratique, que está na sua palavra, esse vai sofrer muito. Os agentes do juízo, como diz o versículo 16, é uma multidão incontável. João não vê o exército, ele não vê um número, o seu número, ele não ouve o seu número. 20 mil vezes 10 milhares, ou seja, um exército, 200 milhões de cavalos. Irmãos, esse número aqui, talvez você diga assim, 200 milhões, esse número aqui é um número simbólico. Só hoje nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Esse número aqui representa uma multidão incontável. É uma espécie de invasão demoníaca, com sede de sangue que invade a terra. Essa cavalaria não apenas atormenta, mas ela mata 1/3 dos homens. Tornam os homens serem ferozes, malignos e violentos, né? Esses agentes do juízo, eles transformam-se em máquinas assassinas. Eles são inatingíveis, são seres ferozes, são peçonhentos como serpentes. Aí você vai ver no versículo 17, 17b, 19, 18. Eles flagelam e matam os homens. São espíritos malignos, irmãos, que queimam a fumaça. O fogo ele queima, a fumaça tira a visibilidade. O enxofre ele polui. Vejam, querido, as atrocidades das guerras nos impérios antigos, guerras na Europa, guerra civil nos Estados Unidos, guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas, as 2 guerras mundiais, as guerras atuais, o arsenal de morte armazenado hoje. E eles ainda têm o controle de toda a imprensa mundial. Isso é o que está acontecendo. O juízo de Deus na sexta trombeta, por mais dramático, é ainda limitado. A ira de Deus está misturada com misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa trombeta é a última chamada de Deus, querido, aos ímpios, antes do juízo completo de Deus chegar. Ainda há chance, ainda há oportunidade, ainda pode haver arrependimento. O propósito da sexta trombeta é dar aos homens uma chance antes do fim. Antes do fim. Os juízos mais severos não produzem os arrependimentos ou arrependimento dos ímpios. Olha os versículos 20
e 21. Aí você vai vendo as figuras aqui, irmãos. Na verdade, é a visão que ele tem desses demônios. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso, se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Os ímpios desperdiçam suas últimas oportunidades. Então, Deus ainda, querido, dá uma oportunidade para eles, para essas pessoas. E talvez você esteja perguntando assim, mas pastor Marco Aurélio, esses demônios, essa sexta trombeta, ela já foi tocada? Já foi tocada. Já foi tocada. Durante o tempo, desde a ascensão de Jesus, né? Até hoje, essa sexta trombeta já foi tocada, esses demônios já saíram do abismo, esses demônios que, esses 4 demônios que estavam aprisionados, né? Que representam, na verdade, um mundo inteiro, 4 é o número do mundo, eles já estão agindo, eles têm agido poderosamente, são incontáveis o número de demônios que estão agindo e que conseguiram e têm conseguido chegar a um número de 1/3 da população do mundo de mortes. A verdade, querido, não é você fazer conta, a verdade é você entender o seguinte: todos os ímpios que resistem, né, todas as pessoas que resistem, que não se arrependem, elas são dominadas, controladas por esses demônios e elas acabam sendo levadas para o inferno, né? Essa sexta trombeta é a trombeta que vai até o final, né? Deus ainda trazendo o arrependimento, mostrando a possibilidade de se arrepender. Mas aí vai vir a 7ª trombeta. Aí não haverá mais condições, tá bom? Então, eu estou terminando aqui com aquele ar né? Oh, meu Deus. Mas a verdade é essa, né? O livro de Apocalipse é bem claro. Então, o capítulo 9, né, ele é bem claro para nós, tá? Embora você veja aqui as figuras, né, as descrições que João faz da visão que ele tem desses demônios, como que acontece, essa coisa toda. Nunca olhe o número no livro de Apocalipse como sendo algo literal, tá? Aquilo retrata retrata algo proporcional, né? Ou muitas vezes algo simbólico, tá? Porque você vai pensar assim, se nós temos hoje 7 bilhões, pastor, mas quantos milhões, né, quantos milhões de pessoas já estiveram no mundo? Ninguém sabe, né? Só Deus sabe quantos bilhões já passaram nesse mundo, quantos milhões morreram em guerras, foram destruídos por causa da resistência, não se arrepender. Por isso que a mensagem nossa tem que ser: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Deus abençoe você. Eu continuo, né? Se você quiser colocar aí suas dúvidas, continue mandando, enviando para nós. Eu creio que vocês não estão tendo dúvidas nenhuma, né? Porque até hoje eu olho lá no chat, né? Ou no direct, não tem perguntas e tal. Eu não sei se vocês estão satisfeitos com isso, né? Eu estou sendo claro, ou se vocês têm dificuldade de perguntar. Mas qualquer dúvida aí nesse capítulo 9, você pode mandar, que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Amém? Então, compartilhe esse link, porque ele é muito importante, ele é algo que vai balançar, que balança a estrutura das pessoas com relação ao mundo espiritual, tá bom? Em nome de Jesus. Então, vamos lá, daqui na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, estaremos juntos para nós vermos o capítulo 10, e aí
entraremos no capítulo 11 também. O capítulo 10 e 11 no próximo estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Um beijo no coração, um abraço, fiquem